Boa noite, igreja. Eu ia dizer que é muita alegria estar aqui, mas é muito mais do que isso. E poder pregar nessa noite. E junto com essa alegria vem uma baita responsabilidade. Mas o nosso coração se alegra de poder estar aqui. E são tantas bênçãos que Deus concedeu a nós para estarmos nesse culto nessa noite, que se você tiver um tempinho depois de sentar para a gente tomar um café para eu te contar essa história, vão ser muitas horas de café, porque é muita bênção de Deus. Mas nessa noite convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do verso 27. E chegaremos até o capítulo 12, versículo 9. Eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, que será feita. Acompanhe atentamente, que diz assim o texto. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, e a Naor, e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. E a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos ao Teu nome nessa noite. Nós estamos aqui para isso, Deus, para louvar e engrandecer ao Teu nome. E nesse momento, ó Deus, nós lemos a Tua palavra e agora, ó Deus, nós aguardamos ansiosamente para ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem a dizer a nós por meio deste texto. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração para que possamos entendê-lo, aprender dele e ser alimentados, ó Pai, pela Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Qual é a sua motivação? O que faz você tomar uma decisão e crer que isso vai dar certo? Por exemplo, o que te motiva a acordar cedo e ir para o trabalho? O dinheiro no final do mês? A comida que você precisa colocar em casa para a sua família?
a casa nova ou o carro novo que você quer investir, uma viagem daquelas que você quer fazer, ou às vezes você precisa ir por causa dos problemas, das dívidas, das responsabilidades. Qual é a sua motivação nessa vida? Pergunto agora não só a respeito do seu trabalho, mas da sua vida por completo. O que é que te motiva a seguir em frente? A acordar, levantar, comer, trabalhar, se divertir e depois dormir de novo. Talvez seja aquilo pelo qual você sente mais paixão nessa vida. Talvez você tenha o sonho de viajar pelo mundo inteiro. Talvez você tenha o sonho de fazer seu nome reconhecido e, para isso, você vai utilizar a música, ou talvez o seu talento no futebol, ou alguma coisa artística que você sabe fazer. Ou talvez você tenha o sonho de mudar o mundo, de trazer paz e esperança para todos aqueles que estão desamparados. E, para isso, você tem o desejo de fazer uma mega obra social no Brasil, no mundo, quiçá resolver o problema da fome mundial, do desemprego. Ou talvez você seja um pouco mais recluso, tenha uma vida pacata, você se move simplesmente para fazer sua família feliz. Ou como diz a famosa cantora, como cantava Elis Regina, eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros, nada mais é suficiente. O que é que te motiva nessa vida? O texto que nós lemos nessa noite mostra um homem que vivia sua vida aparentemente comum, tinha suas próprias motivações, anseios, problemas, conquistas, mas ela foi radicalmente mudada. O texto de hoje nos mostra como Abraão, ou Abrão, na verdade, teve sua motivação completamente mudada por um chamado supostamente abrupto, sem explicação aos nossos olhos. Que injeção de ânimo foi essa colocada em Abraão? Por que Abrão resolveu crer nesse chamado? Nessa noite de inauguração, de início de trabalho, essa jornada que nós estamos iniciando aqui, nós veremos como foi também o início da jornada para esse nosso pai na fé. E eu espero e eu oro para que, da mesma maneira como Abrão foi motivado, você também seja nessa noite. Meus irmãos, hoje o que nós temos que aprender com este texto aqui é que Deus prepara e motiva o seu povo a trabalhar em prol do seu reino. Em outras palavras, Deus nos motiva a dedicar nossa vida a Ele. E não há nada mais proveitoso do que isso nesse mundo. Nós veremos isso em 3 partes. Em primeiro lugar, nós veremos que Deus nos prepara para o seu reino. O texto parece nos mostrar o oposto, você pode pensar. Parece ter sido um chamado abrupto, sem qualquer tipo de preparação. Mas isso não é verdade. E é por isso que essa parte inicial que nós lemos no capítulo 11 é tão importante. Ela fala vários nomes ali, uma genealogia, o que a gente tira de uma genealogia. Mas ela tem vários detalhes importantes que a gente precisa perceber. Mas primeiro vamos relembrar como é que a história chegou até esse ponto. Vocês lembram, talvez vocês já devam ter ouvido falar, no dilúvio. O homem estava em pecado na terra, e Deus então destrói o mundo inteiro com um grande dilúvio. Mas Ele salva uma família, a família de Noé. E depois muitas gerações depois de Noé se passaram. O problema é que aos poucos elas foram se esquecendo de Deus. E é nesse meio tempo que ocorre a famosa história de Babel. Homens que não só se esqueceram de Deus, mas que queriam fazer o nome deles grande sobre a terra. Por isso construíram uma alta torre para chegar até aos céus. Eles queriam ser seus próprios deuses, seus próprios senhores. Mas Deus então confunde a língua daquele povo e dispersa todo mundo por sobre a terra. E era exatamente isso que Ele queria. O seu mandato era que todos povoemos a terra. Isso Ele falava desde o início.
E depois disso a Bíblia relata mais algumas gerações, agora de Sem, filho de Noé. E dentre os filhos de Sem, após algumas gerações, nós chegamos aqui, em Abraão. Mas mesmo sendo a família do filho abençoado de Noé, Sem, aqueles com quem Deus fez sua aliança, eles ainda assim se esqueceram de Deus. Vendo como a história está até aqui, parece que Deus perdeu o controle da situação. O mundo toda hora se esquece e se perverte. O que houve? Não, meus irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus tem os seus planos. E o primeiro detalhe sobre os seus planos, sobre a preparação que Deus faz neste mundo, é que Ele não escolhe pessoas prontas, mas Ele as prepara. Ele trabalha essas pessoas. Ele vai moldando pouco a pouco. Repare que em nenhum momento do texto, nesse capítulo 11, nós vemos que Abraão, ou seu pai, ou qualquer familiar que fosse, era um seguidor de Deus. Em nenhum momento isso é dito. Na verdade, nós temos outras evidências aqui. A cidade de Ur dos Caldeus e a cidade de Harã, que são citadas nesse texto que nós lemos, eram conhecidas por serem grandes centros de adoração ao deus Lua. A família de Abraão nos parece ser muito devota a esse Deus também. Por exemplo, os significados dos nomes. Terá, o pai da família de Abraão, tem um nome muito parecido com Ierá, que significa lua de fato. Milca e Sarai, pessoas também ali da família, esposas de Abraão e Naor, tinham nomes muito semelhantes às esposas desse Deus Lua. Mas não só esses nomes nos ajudam a perceber a idolatria dessa família. O livro de Josué, no capítulo 24, versículo 2, diz: Deus de Israel diz: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. A família de Abraão era uma família idólatra, era uma família pagã, era uma família seguidora de deuses que eram diferentes do Deus verdadeiro. Por que Deus chama alguém assim? Abraão, ele não estava nada preparado. Ele não estava pronto. Na verdade, ele estava muito distante daquilo que Deus queria. Além disso, ainda tem um segundo detalhe sobre essa preparação. É que Deus escolhe pessoas independentemente de seus problemas, pois não há barreiras que possam atrapalhar os planos e a preparação de Deus. Veja só no início quantas dificuldades são colocadas para a família de Abraão nesse chamado. Nós acabamos de ver que Abraão estava afundado em idolatria, ele era um pagão. O texto também nos diz que sua esposa era estéril, ou seja, ela não tinha e nem podia gerar filhos. O que é um contraste muito grande com o restante da história que nós vemos em Abraão. Deus faz uma promessa de que Abraão seria o pai de grande nação. Mas com uma mulher estéril, isso é uma grande dificuldade. Um outro dificultador ainda são as várias responsabilidades que Abraão tinha com sua família. O texto fala o nome de Abraão primeiro, o que nos dá a entender que provavelmente ele era o mais velho dos irmãos. E outra coisa ainda nos faz pensar nisso. O versículo 28 diz que Harã, irmão de Abraão, havia morrido. E quem ficou designado a cuidar do filho de Harã? Provavelmente o irmão mais velho, Abrão, que cuidou o resto da vida de Ló. Abrão daria também, por ser esse líder, continuidade ao legado do seu pai. E o legado do seu pai era pura idolatria. Meus irmãos, quando Deus escolhe alguém para realizar o trabalho, quando Ele chama alguém para ter uma vida com Ele, não é uma escolha baseada no mérito. Deus não nos chama baseado em quem nós somos. Deus, na verdade, nos prepara para sermos quem Ele quer que sejamos.
independentemente de quem nós somos agora, para aí então nós nos tornarmos quem Ele quer que nós sejamos. E Ele já conhece as nossas dificuldades, nossos problemas, nossos pecados, nossa vida por completo. Veja o que Deus faz na vida de Abraão. Abraão adorava a vários deuses, mas Deus o chamou para servir um único Deus, o Deus verdadeiro. Abraão tinha uma esposa estéril, mas Deus o chamou para ser pai de grande nação. Abraão deveria levar à frente o seu legado idólatra de sua família, mas Deus o chamou para deixar tudo para trás e segui-lo. Deus, meus irmãos, não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele trabalha, Ele prepara aqueles a quem Ele chama. Ele prepara aqueles a quem Ele chama de acordo com a sua vontade. E, meus irmãos, um último detalhe ainda acerca dessa preparação. Deus nos prepara antes mesmo de nós sabermos do nosso chamado. Desde o início Ele já vem trabalhando, desde que você nasceu, Ele já vem trabalhando em sua vida. O versículo 31 diz que Terá tomou a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir, para onde? A terra de Canaã. Não sabemos por que o pai de Abrão começou esse caminho, tomou essa decisão, mas Deus já começou a trabalhar e preparar o caminho para Abrão. O próprio pai dele já começou o caminho antes mesmo de Abraão trilhá-lo sozinho. Isso é um facilitador que Deus coloca. Isso faz parte da preparação de Deus. Ele já foi parte do caminho acompanhado. É verdade que depois ele deveria tomar a decisão por si só e continuar o caminho quando o pai dele morreu. Mas Deus organiza as coisas de maneira que tudo se encaixa e faça sentido. Ele prepara as coisas de antemão. E isso deve ser um incentivo para nós. Saiba que Deus tem tudo sob controle. E, no fim das contas, tudo faz sentido. Por mais que nós não consigamos ver isso no início, Deus sabe o que faz. Ele já tem tudo preparado. Inclusive a nossa jornada cristã junto dele. Mas além de Deus preparar seu povo para o seu reino, em segundo lugar, nessa noite, Ele também nos motiva para o seu reino. Ele nos prepara, mas Ele também nos motiva. Os 3 primeiros versículos do capítulo 12 são um grande desafio que chegou para Abraão, mas ao mesmo tempo é uma grande motivação para ele. Deus faz promessas grandiosas para Abraão, mas antes de olharmos para essas promessas, nós precisamos ver o que Deus disse antes de dizê-las, antes de falar quais eram essas promessas. Ele deu alguns requisitos, porque motivação é isso, é a razão apresentada para que a pessoa possa agir de certa forma, ou seja, Deus nos deu promessas para que possamos agir da forma como Ele requer. Veja o versículo 1 do capítulo 12, mais uma vez. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Nesse versículo nós podemos ver 3 coisas que são requisitos para que Abrão pudesse desfrutar dessas promessas que foram feitas a ele. Ele deveria sair da terra, ele deveria deixar os seus parentes e, mais especificamente, ele deveria deixar a casa de seu pai. São requisitos difíceis de aceitar, né? Principalmente por ser Deus um estranho para ele no início. Abrão, ele não tinha intimidade com Deus, ele era um pagão, como nós vimos. Abrão, ele não estava preparado para esse chamado. Por isso, esses requisitos se tornam ainda mais complicados de serem aceitos por ele. Primeiramente, ele deveria deixar a sua terra, ou seja, ele deveria deixar para trás o lugar onde ele se acostumou a viver, os costumes da região, o
contato com seus vizinhos imediatos, a comodidade de viver em um lugar que você conhece e já sabe como é viver ali. Ele deveria deixar a sua terra. Mas não só a terra, Deus manda que Abrão deixe sua parentela também, ou seja, os seus parentes. Deus não está mandando isso sozinho, tanto que ele vai com Sara, com Ló e tudo mais. Ele deveria levar consigo quem estava sob a sua responsabilidade. Mas Deus queria que ele deixasse as pessoas que eram influentes em sua vida e provavelmente as que Abrão tinha mais contato e intimidade. Abrão, deixe os seus parentes. E ainda uma terceira exigência, e talvez a mais difícil delas. Abrão deveria deixar a casa de seu pai. O que significa deixar a casa de seu pai? Abrão deveria deixar o seu lar. Significa deixar os seus costumes, sua herança, seu legado que sua família deixou para ele. Meus irmãos, esse é o auge do romper os laços aqui com o passado. O que Deus está fazendo aqui não é um pedido simples e fácil para Abrão. O que Deus está fazendo não é algo que você possa se desapegar tão facilmente. Não é como aquele carro que você tem, que já está um pouco velhinho, mas você gosta tanto, mas já deu a hora, precisa trocar. Não é um desapego dessa forma. É muito mais do que isso. O que Deus está fazendo é oferecer uma oportunidade para Abrão de vida nova, de dedicação a Ele, com todas as bênçãos que nós veremos aqui. Mas para isso Abrão deveria confiar tudo ao Senhor. Em resumo, o que Deus está pedindo para Abraão aqui é: deixe tudo para trás. Deixe aquela sua vida antiga e passe a viver da forma como eu vou lhe falar. Você vai ter de parar de viver sob a influência de seus familiares. Você vai ter de deixar o seu legado familiar, a sua herança. Você vai ter que deixar os seus costumes antigos. Você vai ter que passar a viver por fé em mim. Fé de que Deus vai cuidar e sustentar você e a sua família. Meus irmãos, quando Deus nos chama, Ele não nos exige nada menos do que isso. Tem uma história na Bíblia que nos traz uma explicação boa sobre isso, um exemplo bom sobre isso. Certa vez chegou um jovem a Jesus e perguntou: Jesus Cristo, ó bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus então respondeu para ele: dê tudo o que você tem aos pobres, depois me siga. Jesus sabia o que era o primeiro lugar no coração daquele jovem. Meus irmãos, Deus não nos pede nada menos que deixar tudo o que está em primeiro lugar na nossa vida, para que Ele possa preencher. Pois a partir disso Ele vai assumir todas as outras coisas. Isso é um baita desafio. Mas esse desafio não vem sozinho. Ele vem com uma tremenda motivação. Deus diz a Abraão: de ti farei uma grande nação. Eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome, abençoarei as pessoas que estiverem ao seu lado, eu amaldiçoarei as pessoas que estiverem contra você, eu abençoarei todo o mundo, todas as famílias da terra, por sua causa. Uau, isso é motivação. Ele deveria deixar tudo, mas ele seria abençoado de forma que ele possuiria tudo novo e ainda em maior proporção. Essa é a motivação que Deus nos dá. Ele quer que vivamos para Ele. E Ele promete tudo isso, Ele promete muito àqueles que ouvem o seu chamado. Mas veja que essas não são promessas fáceis de acreditar. Perceba, Deus daria uma grande nação a ele, mas sua esposa não é estéril? Ou então,
O mundo inteiro será abençoado por meio da sua família, Abrão. Aí Abrão podia perguntar, tá, mas como é que você me comprova isso? Meus irmãos, a vida cristã ela é assim. É totalmente vivida pela fé. É fé para aceitar o chamado, é fé para querer nas promessas desse chamado, é fé para viver o dia a dia. Fé em todas as áreas da vida. Deus faz isso, irmãos, para que nós possamos viver e depender dele diariamente. Ele te chama a isso. Ele quer que você se entregue por completo. É assim que você é como cristão? Alguém que vive pela fé? Se não, eu te convido a fazer isso. Não há nada melhor do que descansar em Deus, nas suas promessas e depender dele para todas as coisas. E eu digo isso porque se olharmos para frente da história de Abraão, veremos que todas as promessas se cumpriram. Terra, grande nação, um grande nome, ele ficou conhecido, bênçãos sem medida, e talvez a maior de todas elas, ser bênção para todo o mundo. Meus irmãos, nós fomos abençoados pela família de Abraão. Isso alcançou a nós hoje, não sei nem quantos mil anos depois. Sabe como? Por meio da semente de Abraão, por meio daquela grande nação, houve um descendente, e esse descendente se tornou o Salvador de todo mundo. Jesus Cristo. Ele resolve o problema de todo aquele que ouviu o chamado. As exigências de Deus são grandes, de fato, mas nossos problemas são ainda maiores. Por nós mesmos, meus irmãos, nós jamais conseguiríamos nos desvencilhar do nosso pecado. E a palavra do Senhor diz que o pecado leva à morte, e morte eterna. Mas a maior dessas motivações, meus irmãos, é que a bênção que por meio de Abrão atingiu o mundo inteiro, é que Jesus Cristo Salvador veio a esse mundo e resolveu esse problema. Ele morreu numa cruz e pagou o preço do pecado por nós. As exigências do chamado de Deus são grandes, é verdade. Parece difícil a gente conseguir conceber deixar a família, deixar a casa, o lar, a herança. Mas quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e que ainda faz por nós, essas exigências parecem pequenas perto disso. Essa é a motivação que Deus nos dá. Tenha fé nele, nessa motivação. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, nessa noite, após Deus nos preparar e nos motivar, como ele fez com Abraão, ele também nos convoca a trabalhar e se dedicar e viver para o seu reino. Veja mais uma vez o versículo 4 do capítulo 12. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. A Bíblia diz que Abrão partiu por ordem de Deus, ele foi ordenado a fazer aquilo. Isso nos indica uma coisa: a partir do momento em que nós ouvimos o chamado de Deus e nos entregamos a Ele e falamos, eu vou seguir esse chamado que chegou até mim por Deus, imediatamente nós devemos passar a obedecer às suas ordenanças. E se, como nós vimos anteriormente, que a vida do cristão é uma vida de fé, devemos também saber que fé exige obediência. Se é a primeira vez que você vem a uma igreja como essa daqui, você verá que uma das coisas que nós mais dizemos é que a salvação vem pela fé. Isso é verdade. Mas a fé salvadora é reconhecida pelas obras. Então, para que Abraão pudesse tomar posse das promessas de Deus, ele deveria
obedecer. E a primeira coisa que precisamos entender sobre isso, meus irmãos, é que nós devemos nos dedicar ao Senhor, ou seja, obedecê-lo, independente das nossas dificuldades e responsabilidades. Note que o texto diz que Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Ele não era um garoto. Ele não estava no auge da sua vitalidade, da sua energia e tudo mais. Além disso, outro dificultador, Abraão deveria sair da sua comodidade, de um local onde a sua família já estava estabelecida, e ir para um lugar onde ele nem sabia para onde seria. Ele deveria entrar em terras que pertenciam a pessoas que não o conheciam, e que provavelmente poderiam o tomar como inimigo deles, como um invasor de suas terras. O versículo 6 diz que aqueles locais eram pertencentes aos cananeus. Eles viviam naquela região. Abrão se dirigiu a um povo diferente dele, porque Abrão era de uma terra chamada Ur dos Caldeus, lá na região da Mesopotâmia, completamente diferente da terra dos cananeus. Ele foi para uma terra onde ele não era ninguém, e ele poderia ser tomado como um invasor e ter vários inimigos. Além dessas dificuldades, meus irmãos, de inimigos, de falta de comodidade, ele também tinha certas responsabilidades. Ele tinha uma família que cuidar, ele tinha uma esposa, ele precisou levar seu sobrinho Ló com ele tinha servos e servas para dirigir, ele precisava colocar comida na mesa, dar sustento aos seus servos, dar abrigo para todos. Abrão era o líder da sua família, ele era responsável e ele precisava cumprir com as suas responsabilidades. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos na mesma situação de Abrão. Diversas dificuldades, diversas responsabilidades. Hoje o problema que é mais levantado é tempo. Eu tenho que cuidar da minha casa, sabe como é, né? Não vai dar para ir hoje não na igreja. Ou então, eu estou com uns trabalhos difíceis, vai dar para mim não. Ou então, eu sou muito incapaz, melhor deixar fora disso. Meus irmãos, nós nos esquecemos tão facilmente das promessas de Deus, da motivação e do preparo que Ele nos dá, que chega e impressiona. Abrão é um modelo de fé para nós nesse texto. Deus promete uma grande nação a ele, mesmo ele tendo uma esposa estéril. Abrão aqui ele não duvidou, nem riu, ele simplesmente crê. Se Deus diz que vai resolver, Ele vai resolver, é com Ele. E Abraão simplesmente continua a obedecê-lo. E todas as outras coisas foram a ele acrescentadas. Lembra disso? Pois é, mas muitas vezes parece que nós não nos lembramos disso. Quantas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus? Deus promete nos dar tudo aquilo que nos é necessário. Deus promete cuidar de nós. Deus promete andar juntamente conosco. E mais, Ele já fez tudo aquilo que precisávamos em Cristo Jesus. Mas ainda assim nós insistimos em duvidar. É claro que deve haver um controle em tudo aquilo que a gente faz. Às vezes a gente pega tanta coisa para fazer que a gente não faz nada direito. É verdade. E a gente se atrapalha e faz trabalhos medíocres. Mas não é isso que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes nós não nos dedicamos ao Senhor por pura negligência mesmo, por falta de fé, por duvidar mesmo. Deus não nos chamou para morrermos de trabalhar, é verdade. Mas Ele também nos chamou não nos chamou para ficarmos acomodados e fazer apenas aquilo que é fácil, cômodo para nós. Ele quer que nós nos entreguemos por completo a Ele. E realmente nos dediquemos a Ele e nos esforcemos
para fazer o máximo que pudermos. E Abraão demonstra isso nesse texto. Ele responde ao Senhor, o texto, a forma como ele responde ao Senhor nesse texto é como? Levantando altares, diz o texto. O verso 7 diz que em Siquém, no carvalho de Moré, ele levantou um altar ao Senhor que lhe aparecera. O verso 8 diz que agora em Betel, entre Betel e Ai, ele também levantou um altar ao Senhor. E no versículo 9, o texto diz que ele sempre seguiu em direção ao Negueb, para frente, onde ele continuou levantando altares ao Deus verdadeiro e adorando ao Senhor. Meus irmãos, o que Abraão está fazendo aqui é se dedicar ao Senhor. Onde quer que ele fosse, ele se consagrava ao Senhor, juntamente com a terra onde ele chegava, independente dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas responsabilidades. Ele se dedicava ao Senhor. Aonde ele ia, ele levava a bênção do Senhor junto com ele. É como se ele dissesse: aqui não é terra dos cananeus, ou de quem quer que seja, mas é parte do reino do Deus vivo. Abraão estava reivindicando aqueles locais por onde ele passava ao Senhor. Meus irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa noite. Nós estamos trabalhando também para o Senhor, nos dedicando a Ele em serviço de adoração. Você sabia que essa palavra no inglês, ou a palavra culto no inglês é justamente isso? Worship service, ou seja, serviço de adoração. Isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho ao Senhor. Nós estamos aqui reivindicando esse local para o serviço do único que é digno de receber toda a adoração, que é o nosso Rei Jesus. Esse é o nosso trabalho como igreja nessa região, ou em qualquer igreja que estivermos frequentando, é mostrar para todos que nós somos servos do Deus vivo e verdadeiro. Muitas igrejas, meus irmãos, se colocam em lugares estratégicos da cidade, onde podem alcançar a população, para que a população possa chegar até a igreja. E muitos pastores usam isso de má fé, para engrandecer o seu nome, colocam suas imagens nas placas, para enriquecerem. Nós não. Nós não estamos aqui para receber algo do povo que está aqui, mas nós estamos aqui para oferecer algo ao povo que está aqui. E esse algo, meus irmãos, é a bênção de Deus, é a luz de Cristo. Nós estamos figurativamente neste local, levantando um altar nesta região, a fim de demonstrarmos que somos povo de Deus. As suas responsabilidades e dificuldades estão te atrapalhando? Estão fazendo você duvidar? Meu irmão, se dedique ao Senhor. Aonde quer que você esteja, reivindique aquele lugar ao Senhor, não pelo seu poder, mas pela bênção dEle, e para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Esse é o dever de uma igreja e dessa igreja. Mas o que será que isso quer dizer? Talvez seja a primeira vez que você vem a uma igreja como essa, e aí você pode se perguntar: o que essa igreja tem a me oferecer? A resposta é simples. Talvez nós não tenhamos o melhor espaço, o maior ou o mais confortável. Ainda faltam alguns retoques, algumas reformas aqui e acolá. Mas o que nós temos para dar é muito maior do que isso. Nós só temos uma mensagem. Deus nos colocou aqui para dar uma mensagem nessa região. Existe um rei. E existe uma vida cheia de promessas, como nós vimos. Promessas que vêm desde Abraão, para todo aquele que serve a esse rei. Ele é um rei soberano. Ele sabe sobre todas as coisas e ele conhece você. Ele sabe dos seus erros, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe dos seus pecados, a sua forma de vida. Mas ele não leva isso em consideração para te chamar.
Por isso Ele preparou o caminho para que você estivesse aqui hoje. Além disso, Ele te oferece todas essas promessas que nós vimos neste texto, como motivação. E a maior de todas essas promessas, meus irmãos, é a salvação por meio de Cristo Jesus. O único que é capaz de perdoar pecados e te dar uma nova vida. Caso você aceite, eu não vou te dizer que vai ser um caminho fácil para seguir. Vai exigir que você deixe tudo para trás, que deixe as suas coisas antigas, que talvez te afastam desse rei. Vai exigir que você dedique a sua vida a Ele. Mas, meus irmãos, Ele tem promessas. E Ele promete te acompanhar. Ele promete cuidar de você. Ele promete te sustentar. Até o fim da sua vida e mais, até a eternidade, quando Ele vai voltar para buscar todos aqueles que resolveram crer nele e dedicar a sua vida a Ele. Meus irmãos, essa é a mensagem que será pregada aqui, domingo após domingo, nessa igreja. Para aqueles que já receberam esse chamado e resolveram o aceitar, domingo após domingo, essa mensagem vai te alimentar, vai te fortalecer, vai te motivar, vai te abastecer para resistir às dificuldades desse mundo e vai renovar a sua esperança dia após dia, te lembrando que um dia nós estaremos com o nosso Senhor, sem qualquer outra dificuldade. Mas, meu irmão, caso você ainda não tenha tomado essa decisão por Cristo, eis aqui a oportunidade nessa noite. No início dessa mensagem eu perguntei, qual é a sua motivação? E eu quero te dizer que não há maior motivação do que essa: servir e viver para Cristo Jesus e em prol do seu reino. Não perca mais tempo e entregue a sua vida ao Rei do Universo. Ele jamais vai decepcioná-lo. Vamos orar? Pai querido, nessa noite, ó Deus, nós só temos a agradecer e a louvar ao Senhor e a adorar ao Senhor, pois nós estamos aqui para isso, para adorar ao Senhor. Estamos em serviço de adoração ao Deus vivo. E meu Deus, esse local, ó Pai, ele é um local, ó Deus, onde nós estamos chegando agora. Mas, Deus, nós já estamos plantando a semente aqui, ó Deus. Como Abraão, nós figurativamente estamos levantando um altar neste local, ó Deus, para dizer a todos aqueles que vão passar por aqui que o Senhor é o único Deus, é o Deus vivo e verdadeiro, e não há outro, Pai. E nós estamos aqui para te servir e nos entregar ao Senhor e nos dedicar para o teu trabalho, Pai. E nós fazemos isso, ó Deus, por meio do seu Filho Cristo Jesus, por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, resolvendo o nosso problema do pecado. E com isso Ele nos habilitou a estar aqui e poder adorar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por isso. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não tem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu oro ao Senhor para que o Senhor toque no coração dessas pessoas, ó Pai, para que o teu Espírito as modifique e as transforme para ti. E que, dia após dia, nessa região, o nosso trabalho seja esse: levar o teu nome, para que o seu nome seja cada vez mais adorado aqui. É assim que nós louvamos e adoramos ao Senhor nesta oração, no nome de Cristo Jesus. Amém.